Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver aí a explicação de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Esse conteúdo é referente ao seu livro lá, o módulo 4, a página 110 e 111, tá? As equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a c. Então, isso aqui é uma maneira de você identificar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, onde o a e o b, então o valor do a e do b tem que ser diferente de zero, e o c assume qualquer valor real. Por que o a e o b tem que ser diferente de zero? Porque tudo que você multiplica por zero vira zero, ó. Aí as incógnitas vão desaparecer e vai deixar de ser uma equação. Então, aqui o exemplo A, ó. 2x mais 3y igual a 6. Então, a minha incógnita aqui é o x e a outra incógnita é o y. Então, eu tenho duas incógnitas diferentes. Por que que é do primeiro expoente do y integral? Então, se a gente fosse identificar aqui, ó, nessa expressão, ó, o nosso A é o 2, o nosso B é o 3 e o nosso C é o 6. Letra B, x menos 6y igual a menos 2. Então, o x e o y são as nossas incógnitas. Letra C, 3 meio de x menos 1/5 de y igual a menos 12. Então, as nossas incógnitas, x e y. Por que aqui eu usei só o x e o y, sendo que pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, gente? É porque agora a gente vai ver a solução gráfica. E na solução gráfica, a gente só pode usar o x e o y por causa das retas lá no plano cartesiano, né? Então, eu tenho aqui... Deixa eu só tirar essa parte aqui. Que essa parte aqui não faz parte dessa frase, tá? Então, solução gráfica. A solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é o par ordenado. Então, vamos ver como é que a gente vai chegar nesse par ordenado. Então, olha só. Então, temos um exemplo aqui. Vamos determinar algumas soluções da equação 3x mais y igual a 1 e representar graficamente os pares ordenados obtidos em um sistema de eixos cartesianos. Então, primeiro, nós vamos pegar a nossa equação aqui para achar os pares ordenados. O que são esses pares ordenados? Par ordenado. Para ser par, eu preciso de dois valores. Ordenado, gente, tem que ser nessa ordem, ó. O primeiro valor é sempre do x e o segundo valor é sempre do y. Então, aqui nós vamos montar uma tabelinha, tá vendo? Essa coluna aqui são os valores do x e essa coluna aqui são os valores do y. Como é que a gente chega nesses valores? Primeira coisa, quem está construindo a tabela tem que determinar os valores para o x. Então, esses valores aqui são escolhidos lá no conjunto dos números reais. Então, a gente tem números positivos, números negativos, temos até fração aqui, ó. Então, geralmente, quem vai dar esses valores para o x para você aqui, ó, é a professora. Então, você vai ter o valor do x para encontrar os valores do y, para ter esses pares ordenados, para a gente montar o nosso gráfico. Então, vamos lá. A minha equação é 3x mais y igual a 1. Se eu estou procurando o valor do y, eu vou passar o 3x lá para o outro lado da igualdade, ó. Y é igual a 1 menos 3x. Então, é isso aqui que eu vou resolver para completar aqui os valores do y, ó. Então, o primeiro valor para o x é 0. Então, onde está o x aqui, eu vou colocar 0, ó. Y é igual a 1 menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 0 é 0. Então, o meu y é 1. Então, tá aqui. O próximo valor para o x que eu escolhi foi o 1, ó. Então, o y é igual a 1 menos 3 vezes 1. Repeti o 1,
Menos com mais, menos, 3 vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2. Então, tá aqui. O próximo valor para o x é menos 1. Y é igual a 1 menos 3, que multiplica menos 1. 1 menos com menos mais, 3 vezes 1, 3. 1 mais 3, 4. Então, tá aqui o 4. Agora, eu tenho a fração 1/3. Ó. 1 menos 3, que multiplica 1/3. Repetir o 1. Lembra que quando eu multiplico fração, tem que ser numerador com numerador, denominador com denominador. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. Aqui debaixo do 3 tem 1, né? 1 vezes 3, 3. Repetir o 1, o menos. 3 dividido por 3, 1. 1 menos 1, tá aqui o 0. Agora, o meu x vale menos 2. Y é igual a 1 menos 3 vezes menos 2. Repetir o 1, menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Agora, esses pares aqui que nós vamos marcar lá no nosso gráfico. Então, vamos lá. Para construir o gráfico, o que a gente precisa? Primeiro, da reta na horizontal, que são os valores para o x. Então, o primeiro ponto que a gente marca é o 0. Para cá, os positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E para cá, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vai lá. Aqui, a nossa reta y. Acima dos zeros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abaixo dos zeros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim sucessivamente. Aqui a gente está desenhando uma malha quadriculada. Então, vocês podem observar que todos os pontos têm a mesma distância um do outro. Ó. Eu não posso colocar pontos com distâncias diferentes, porque esse gráfico ele tem que ter uma simetria. Então, todos os pontos têm que estar na mesma distância um do outro. Agora, vamos marcar aqui os nossos pares ordenados. Ó. O primeiro par ordenado, você vai sair do 0 do x para encontrar com 1 do y. Ó. Então, aqui é o 0 do x. Então, eu saio e encontro aqui o 1 do y. Ó. Então, marquei aqui o meu primeiro ponto, que é o meu primeiro par ordenado. O segundo par ordenado é quem? 1 do x com menos 2 do y. Ó. Então, eu estou aqui, 1 do x para encontrar com menos 2 do y. Então, de si, vim aqui sair do menos 2, marquei o outro ponto. Ó. 1 e menos 2. Próximo ponto. Menos 1 do x com 4 do y. Ó. Menos 1 do x com 4 do y. Então, subi, parei aqui, saí do 4, marquei o próximo ponto. Menos 1 e 4. O outro ponto, 1/3 do x com 0 do y. Aqui é uma fração. Então, eu tenho que dividir 1 por 3 para saber o decimal aqui, porque não tem como a gente marcar a fração, né? Então, 1 dividido por 3 dá 0,3333. Então, a gente vai vir aqui, ó, entre o 0 e o 1, a gente pega a régua, aí a gente conta aqueles risquinhos menores, ó, 1, 2, 3. Então, aqui é o 0,3. Então, ó, 0,3 e 0. O 0 é do y, o 0,3 é do x. Então, marquei aqui o meu ponto, 1/3 do x e 0 do y. E o último ponto, menos 2 do x com 7 do y. Menos 2 do x com 7 do y. Então, subi, parei aqui, vim do 7, cheguei aqui e marquei o meu ponto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar todos esses pontos, ó. Liguei os meus pontos, eles têm que estar todos alinhados, porque a reta tem que passar em todos eles, ó. E essa reta que eu destaquei de vermelha, essa reta aqui que representa a nossa equação, ó. 3x mais y igual a 1.
Então, os pontos correspondentes a todos os pares ordenados de números reais, que são solução de uma equação por primeiro grau com duas incógnitas, formam uma reta. Então, todas as vezes que você for fazer a solução gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, você precisa ter os pares ordenados para marcar aqui no gráfico e construir a sua reta aqui, que é a reta que vai mostrar aqui, né? Todos os pontos, ou seja, todos os pares ordenados que a gente tem para essa equação. Só são esses, professora? Não, aqui a gente tem infinidade de pontos. Esse aqui é só alguns que fazem parte da nossa equação 3x mais y igual a 1.